Fala pessoal, bem-vindo novamente aqui, mais um podcast. Estou muito feliz em poder rever toda essa galerinha aqui. E isso daqui da mesa eu sou o mais fraco aqui, Luquinha, você acredita? Eu não acredito nisso não. A gente já vai apresentar já, mas eu, como falei, sou o Diego, sou do Alto da Riviera, ali no fim do mundo, né? E eu estou aqui com meu amigo Lucas, meu primo. E aí, povo, como é que você tá? Saudade de você. Mais uma vez aqui estamos no Resenha. E olha, vou falar pra vocês aqui. A galera que tá aqui é pesada, tá? Histórias aqui que mudam vidas aqui. Vocês não têm noção da galera que tá aqui. E a lição dessa semana também tá incrível. Pra quem não me conhece, tá? Eu sou o Lucas, eu sou lá do Jardim Nakamura também. E o meu arroba, galera, vou só atualizar aqui, não é mais arroba LS Pardinho, tá? Vocês que pesquisam aí, porque eu recebi um ataque de hacker aí esses dias aí. É sério, hackearam meu Instagram, então eu tive que mudar o arroba, tá? Agora é ofc.ls_Pardinho, porque agora oficial mesmo? Oficial. Legal, hein? Não, mas se vocês me seguem no Instagram, vocês viram começar a postar umas fotos nada a ver lá, entendeu? Mas aí já... Roubou do pico. Foi tipo isso aí, mas aí eu parei, entendeu? Então... Muito feliz por estar com vocês aqui pra gente estudar a lição. E agora eu gostaria de convidar aqui o nosso querido pastor, Vini. E aí, Vini, como é que tá? Fala aí, galera, vocês estão bem? Muito bom estar com vocês aqui. Você também está em casa, muito bom estar com você, acompanhando esse momento. Nós estamos juntos, quem não me conhece também, eu me chamo Vinícius Andrade, sou pastor ali no Colégio Adventista do Ellen White. E também auxilio na igreja do Capão Redondo. E é uma bênção mais uma vez estar com vocês aqui de novo, tá? Eu oro? Calma aí. Tem mais alguém, pô. Olha, o cara tem mais um em peso. Tem mais um cara aqui. Nosso querido colega que eu esqueci o nome. Eu sou o nome, gente. Gabriel. Nosso querido amigo Gabriel aqui está com a gente. Nosso convidado de hoje tem peso também. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, dependendo do horário que vocês estejam assistindo. Esse cara é você viu, né? Usei a referência. Sou o Gabriel, sou membro da Igreja do Maria Rosa, distrito do Taboão, um pouquinho longe daqui. E é um prazer estar com vocês, estudando essa lição. Sempre assisti, sempre curti bastante. Obrigado, viu? E é um grande prazer estar aqui, podendo compartilhar a palavra com vocês. Isso é legal, Luquinha, porque lá no começo, lá quando a gente estava em outro colégio, a gente falava, né? Se você quiser estar aqui conosco, aí, tá representando toda a galera aqui. É uma prova de um fã raiz aí. Nunca desistam, hein? Nunca desistam. Hoje ele tá aqui com tá a gente. Aqui com a você gente. de casa também pode estar aí. É só me mandar uma DM lá que a gente dá um jeito aí, tá? Agora então, sim, pastor Vini, por agora favor, sim, senhor pode faça uma oração para legal. começar abençoado. Eu vou aproveitar o marketing também que ele fez. Vou deixar meu arroba, pode deixar. Isso é importante porque pra me colocar lá embaixo é mais fácil. Aí, coloca assim, é bem simples. É @EuViniAndrade, tá bom? Só repetir, @EuViniAndrade, tá bom? Vamos fazer uma oração especial? Vamos lá. Orar também para esse povo me seguir aí também na rede social. Vamos lá. Obrigado, Senhor, por esse momento especial. Nós vamos estudar aqui um assunto, Pai, que é delicado, mas eu tenho a certeza de que o Teu Espírito Santo falará ao nosso coração. Amém, Senhor. Que fique claro na mente de cada um que está ouvindo aqui agora, Pai, que o Senhor sempre foi amor. E o Senhor se preocupa muito com a tua igreja. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Antes da gente começar, galera, eu queria só mandar um abraço especial aí. Vamos lá. O nosso pastor Wesley. Né? Eu acertei Verdade, dessa vez, né? Wesley. Nosso pastor Wesley aqui da igreja do Alvorada, juntamente com o pastor Rodrigo, que abriu as portas para que a gente possa continuar aqui esse sonho. Então, pastor Wesley, pastor Rodrigo, um abraço, um beijo para vocês. Muito obrigado por você deu espaço. Que Deus abençoe a vida de você e sua família. E tem uma coisa também que nós esquecemos de falar aqui, ó. O arroba, né? O arroba, que é Comunidade Jovem APS. Na verdade, não é esse daí. Jovens Jovens Adventistas APS. Falei errado, mas não tem problema. Vai estar aqui embaixo, aqui, tá? Segue pelo que vai estar escrito aí, tá bom, galera? Então, um abraço aí pra galera da Alvorada que tá abrindo esse espaço pra gente. Muito bem. E é isso, né? Lição de hoje? 11. Lição 11 vem com Ananias e Safira. Vai mudar aí a temática, né, Luquinha? Tá vindo de uma galera aí que perdeu o marido, né? A famosa viúva. Aí deu uma quebrada. Agora vem Ananias e Safira. Não, porque um tema muito importante. Agora morreu. Segura. Um tema muito importante, muito polêmico, como o Vini falou na oração. É um bem delicadinho, mas a gente vai destrinchar aqui pra ficar bem leve de aprender, não é isso? Cara, mas essa tirinha ficou muito doida, gente. Essa tirinha acho que foi a melhor da lição. Muito boa, cara. Muito boa. Muito instrutiva. Demais. Essa tirinha aqui foi incrível. Ela é autoexplicativa, assim. Ela por mesmo. Né? Vamos ler. Luquinha, você pode fazer, por favor? Você quer que eu seja a mãe? Pode ser, eu seja o filho. Vai lá. Eu vou ser a mãe aqui. Galera, de casa vocês vão estar vendo a tirinha aí, tá? Eu vou ser o pior. Diz assim, ó. Tome, filho.
Tome, filho, são 2 moedas, uma para você e a outra para dar de oferta na igreja para Deus. Eu, que eu sou o filho, né, deixo cair lá, que nem não prestei atenção. Falei assim, mãe, a moeda de Deus caiu no bueiro. Meu amigo Gabriel, por favor, comente um pouquinho sobre essa tirinha que você entendeu. Não tem certo e errado, é o que você entendeu. Sim, aqui certo. Sobre essa Vamos lá. tirinha. A primeira coisa que eu refleti foi sobre por que a moeda de Deus caiu e não a minha? Porque ele tomou a escolha de que a moeda que caiu tenha sido a de Deus e não a dele. E eu coloquei também um ponto muito importante. A gente pensa também sobre a riqueza. Né? Esse tema envolve também sobre riqueza. E não é pecado, não há pecado em ser rico. Não há pecado em ter muitos bens. O pecado é quando você coloca isso no seu pedestal. Quando você tira o foco que é de Deus e coloca o foco no dinheiro. Ou você tira o foco que era para você estar investindo em tempos, em escolhas para Deus, e você investe em tempos para você estar se enriquecendo ou estar usufruindo dos seus bens. Esse é o maior erro que a gente comete sobre a riqueza. E essa foi a minha visão sobre a tirinha. Muito interessante essa tirinha. Legal, hein? Nossa, essa tirinha é doida, porque assim, ó, quando a mãe, ela entrega a moeda pro filho, ela não entrega fala, as duas juntas, né? Ela não fala, olha, essa moeda aqui é de Deus e essa daqui é sua. Ela fala assim, ó, tem 2 moedas aqui, ó. Ela entrega as duas juntas e o menino não tem como discernir qual que é quando ela entrega as duas juntas. Você quer uma visão teológica sobre essa tirinha? Então vai. Vamos lá, pastor. Do nada, né? Eu falei, rapaz, o cara vai mandar a brava agora, hein? Eu gostei de ver, tava até... Tem visão teológica, pastor, sobre isso? Vamos lá. Tem. Olha só que interessante, né? Isso aqui agora não vão ter que ter, né? Se não tinha, agora vai ter que ter, né? Depois de jogar, a gente não vai... Mas olha só, que isso acontece todos os dias. Veja só, você tem o seu salário. Exato. Todo mês está chegando o salário. Aí do nada o chefe vem, ó, vamos reduzir aqui o negócio aqui. Ou então o carro bate, as contas acabam ali. Infelizmente, ali as contas aumentam. Infelizmente, alguns ali, quando isso acontece, falam assim, epa, eu acho que eu vou ter que reduzir a oferta. Eu acho que eu vou ter que... Deus, eu não vou guardar o dízimo. Você sabe que aqui, ó, não vou devolver o dízimo. Minha família vai passar fome. Então começa a criar várias situações ali. E quando o calo aperta, quando a dívida vem, quando vem o baque financeiro, muitos, a primeira coisa que fazem é tocar no dinheiro de Deus. Deus, o dízimo, eu vou atrasar um pouquinho, vou parcelar um pouquinho aqui, negociar. Ou então a oferta, depois um dia eu entrego de novo. E a gente faz isso muito. E aí acaba não priorizando o dinheiro de Deus. Isso é um pacto, né? Você fez um pacto com Deus. Aqui o menino perdeu 50%. Parou pra pensar nisso? 2 moedas, 50%. É isso? É isso aí, pô. É que você é o contador aqui, né? Quando o cara perdeu, quando o pastor falou, apertou o cara ali e falou assim, não, a moeda que caiu foi a de Deus, a minha tá aqui, ó, na minha mão, entendeu? E isso só foi a tirinha, como, né? Diziam aí. Como diziam os incas aí, né? Os incas aqui tá falando de Ananias e Safira, Lucas, e tá lá em Atos 5, mas eu acho que a gente pode contextualizar, né? Do capítulo 4. Então, mas aí a gente tem um cara bom aqui pra essas coisas aqui. Quem? O pastor mesmo? A gente tá abusando do pastor hoje, né? Não, mas tem que abusar mesmo, sabe? A gente tá aqui, a gente são os piores aqui da mesa, aqui, cara. Você sabe disso, né? Vamos lá, então vamos pros contextos de Ananias e Safira. O que tava acontecendo antes, pastor? Olha, antes de acontecer vamos lá. Essa problemática aí. É importante a gente salientar que a igreja estava ali no seu processo. A pregação de Pedro deu ali uma nova era da igreja. Sim. O povo começou a se empenhar, vieram pessoas de vários lugares. E quando Pedro começou a pregar, e também os outros discípulos, que não estavam sozinhos, os outros discípulos também pregaram e também falaram em línguas. Alguns outros discípulos estavam juntos ali. E de repente o movimento fica tão forte, e aquele reavivamento trazendo pessoas de vários lugares, vários locais. O Espírito Santo desce, as pessoas pedem o batismo e de repente a igreja que era impopular, aquela igreja está sendo perseguida, aquele grupinho pequeno, de repente toma proporção. E agora fica famosa. Tá no auge. Agora tá nas principais matérias que tivesse naquela época, as manchetes ali. Então todo mundo começa a querer entrar no movimento também. Porque jovem é assim, quando cria um movimento novo, um jogo novo, um grupo novo, a gente quer estar dentro, né? Uma série nova, todo mundo quer saber o que está acontecendo. E de repente, nesse contexto de status, de fama da igreja, todo mundo falando só nisso, no grande reavivamento que aconteceu naquela época. Aí nesse momento, do nada, Barnabé foi lá e falou assim, cara, eu tô movido pelo Espírito Santo. E sabe o que ele faz? Ele vai lá e fala assim, ó, Deus tocou tanto no meu coração que eu vou doar aqui minha propriedade. E ele vende, de fato, com todo o coração, com toda a intenção positiva e doa. E aí, meu amigo, começa então a criar um grande movimento aí, que vai contextualizar aqui a lição. Lembrando que, só pra gente contextualizar, isso aí, gente, os irmãos ficaram assim abismados, porque, veja, imagina que esse daí, José foi conhecido como um homem da caridade, um homem do coração bom. E o status, mesmo não foi a intenção dele, mas o status foi lá em cima. Sim. E, meu Deus, que homem é esse?
Então, algumas pessoas também foram tentadas aí pelo meu segmento. Uma delas também foi a Ananias e Safira. Eu lendo esse contexto aí de Atos 4 que a gente tá falando, eu percebi também algum ponto importante, que é que ninguém passava necessidade lá. Ninguém tinha uma necessidade. Todo mundo era igual. Que igreja perfeita, né? A igreja perfeita, ninguém passava uma necessidade, não tinha alguém assim pra falar assim, pô, eu tenho isso e você não tem. Todo mundo ali era igual, não tinha ninguém uma necessidade ali. Eles se ajudavam, né? Todos se ajudavam. E agora vamos pro assunto que a gente vai falar hoje, né? Que é a Ananias e Safira. Mas aí, beleza. Mas sabe o que eu penso também nessa questão de que ninguém passava necessidade? Já pega um dos primeiros pontos aí, galera, que a gente pode levar pra nossa vida. Eu acho que a nossa igreja deveria ser um pouco mais como essa igreja primitiva aqui. Porque quantas pessoas que sentam no nosso banco da igreja, do nosso lado, estão passando necessidade, estão passando fome, talvez não tenham dinheiro para pagar uma conta de luz e a gente não tem nem noção. Vivemos as nossas vidas despreocupados e a gente percebe um grande contraste com aquela igreja daquela época com a igreja de hoje em dia. Lá ninguém passava necessidade. Isso também me chamou muita atenção na história quando eu li um pouco antes. Porque a lição ela traz só o capítulo 5, mas o capítulo 4 é muito importante para mostrar quem era o povo daquela época. Ninguém passava necessidade. Cara, é você ter uma igreja unida ao ponto de que, tipo assim, eu me faço pobre para que você se torne rico. E que o que eu como, você coma. O que eu visto, você vista. O que eu faço, você faça. Tem uma igualdade imensa ali, cara. Nesse ponto aí, até bom você colocou da igreja, porque veja só, às vezes a gente gosta de terceirizar muitas coisas, né? A instituição já tem a ASA, já tem alguns departamentos que ajudam aí, é o departamento também de igreja e escola, que auxilia também nos estudos, e uma série de departamentos. Só que às vezes, a gente fala assim, a gente vê o irmão tá passando necessidade, que às vezes é uma coisa específica. Vou chamar a irmã da asa. Não dá asa, joga pra asa, joga pra isso. Tá certo, o trabalho fundamental da igreja é apoiar e tudo. Só que a igreja não dá conta. Mas se todo mundo viesse pra asa, não dá conta. E principalmente porque não são todos que doam. Isso não isenta o nosso trabalho, né? Isso não isenta o nosso trabalho, que aí que tá o ponto. Às vezes, por existir essas situações, até um obreiro da igreja. A igreja contrata um obreiro, não vou dar mais estudo bíblico, põe na mão do obreiro. É verdade. E a gente acha que não precisamos mais fazer nossa missão, não precisamos mais doar. E esse é o ponto, que deveria, de fato, seguir essa mesma linha aí de fazer a nossa parte, não transferir essa responsabilidade. Vamos lá, então? Bora, Ananias e Safira, que o negócio é treta, hein, mano? Um casal aí, né? Eu nem sabia que a Safira era uma mulher, né? Mas pô. Tem nome de joia, né? tem nome de joia. Safiras de Odin aí, pra quem Vamos sabe. Lá, pra contextualizar, vocês podem me corrigir aí, tá? Pode entrar em mais detalhes, por favor. A gente tá aqui pra comentar sobre, né? Mas vou falar aqui do que eu lembro, né? Dessa lição, desse contexto aqui de Ananias e Safira. Era um casal que, como o Vini contextualizou muito bem aqui, desculpa chamar de Vini, pastor. Pode chamar aqui, é Vini, tá? Ah, tá. Obrigado. É que geralmente os pastores que vêm aqui todos são barbudos, né? É. Mas é pastor Vini aqui, pastor mais próximo Vini. da gente aqui, mais jovem, né? Mas vamos lá. Teve um status ali que uma pessoa, Barnabé, se eu não me engano, né? Doou ali a casa e subiu o status. A galera falou assim, caramba, que doação é essa? E moveu um casal, né? Que é Ananias e Safira. E fizeram o mesmo. Fizeram a promessa, ó Deus, se você me abençoar, eu também vou fazer que nem Barnabé lá. Que nem Barnabé lá, vou dar tudo aí. E aí foi, abençoou, eles venderam. E aí começou aquele sentimento estranho. Falou assim, aí acho que eu não vou fazer mais não, vou voltar atrás. E aí foi aí que caiu em erro, né? Contextualizando bem resumido, tá? Chegando lá, Pedro chega pra bater de frente com o casal, né? Falou assim, vocês estão roubando a Deus? O importante primeiro ele fala com o homem, com Ananias, né? Foi? É. Obrigado. Ele Ele fala, né? O que ele fala? Ele chega e fala assim, Ananias, chega aí. Eu vou... A linguagem de hoje aqui traduzida por mim. Tenta traduzir. Ananias, chega aí. Lembra a casa lá que você vendeu, que você falou que ia dar pra igreja o dinheiro? Cadê o dinheiro? Exato. Ah, tá aqui. Isso aqui é todo o dinheiro? É todo o dinheiro. Rapaz. É todo o dinheiro mesmo, Ananias? É todo o dinheiro. Você O falou que... Espírito Santo olhando isso, né? Você tem certeza que é todo dinheiro? Tenho certeza. E aí Pedro chega e fala assim, olha, me desculpa, mas não é todo o dinheiro. E aí começa uma problemática muito grande, porque ele chega e fala assim, olha, você tá tentando enganar os homens, você tá tentando me enganar, você tá tentando roubar, só que é o seguinte, você tá enganando o Espírito Santo. Não foi tudo isso aqui, né? Tipo, não tá todo o dinheiro aqui, você descumpriu sua promessa e após ele ouvir aquilo ali, a Bíblia fala que ele foi fulminado, né? Ele morreu ali na hora, morreu. Caiu em terra, né? E aí vem a parte da mulher, e é importante a parte da mulher, porque faz uma assimilação com um casalzinho que a gente conhece aí.
Porque a gente chega ali a parte da mulher e ela pergunta pra mulher, ô Safira, cadê o dinheiro aí da casa aí? Vocês venderam por esse valor mesmo? Sim, a gente vendeu por esse valor aí mesmo aí. Pode ter, tem até a nota fiscal aqui, que a galera hoje em dia consegue fazer esse negócio, tem até a nota aqui. E aí, a mesma coisa com ela. Fala que tava mentindo e infelizmente ela cai morta lá perante o povo. Enterraram os dois juntos pra servir de exemplo. Um ponto também muito importante que eu gostaria de colocar aqui é que Pedro, ele não conseguiria fazer isso sem auxílio do Espírito Santo. Como é que ele ia saber? Ele sentiu o coração dele. Ele sentiu que ele estava mentindo, que ele estava colocando uma máscara. Então, ele fez o oposto do que eles estavam fazendo. Eles estavam possessos por Satanás. Já Pedro, ele foi usado pelo Espírito Santo. Porque ele, como um mero ser humano, ele não conseguiria ver o coração dele. O coração que estava empedrado, que não estava aceitando mais a palavra de Deus. Então, ele usado pelo Espírito Santo, a Bíblia mesmo diz, conseguiu ver que eles estavam escondendo isso. É muito interessante a gente colocar esse ponto também. Isso é legal porque o contexto lá estava todo mundo unido. Como eu falei, não tinha ninguém necessidade. Um ponto importante que a gente não falou, que eles esconderam uma parte, né? Esconderam uma parte da doação lá, porque ficaram assim, será que eu vou doar tudo mesmo? Será que vai voltar para mim depois esse dinheiro? Aí entra a desconfiança, né? Eles não confiaram que Deus iria retribuir, que Deus daria suprimentos a eles. Então eles ficaram com um pé atrás. Poxa, será que se eu der? E se faltar? Será que Deus vai prover? Será que Deus vai prover o meu mantimento futuro? Ou se eu entregar tudo isso, Deus vai deixar a gente passando fome aqui? Sabe outra coisa também que eu vejo aqui, antes da gente entrar nos pontos teológicos aqui? Pontos teológicos, você já Boa, sabe boa. que vai ter pontos Pega teológicos. seu caderno, anota. Anota aí, cara. Eles não tinham uma intimidade com Deus, o relacionamento ali de pai. Eles não viam. Eu acho que eles, se eles tivessem aquele relacionamento de pai, aquele relacionamento dele de um amor tremendo que os discípulos tinham, eles não precisavam mentir. Eles poderiam ser sinceros. Deus, ó, eu prometi de fato, mas se eu me perdoe, pra falar a verdade, foi um emocionalismo ali, eu me empolguei, aí Ananias também se empolgou, tá todo mundo aí, infelizmente, aí, estamos arrependidos, um monte de conta a pagar. Pai, o Senhor sabe de tudo, conhece meu coração, por favor, me perdoe, tudo certo. E aí, pai como pai ia perdoar, mas eles não tinham essa visão, essa intimidade de pai. Não então, teve essa conversa, né? Não teve essa conversa. O Espírito Santo tentou implantar no coração deles, mas eles não quiseram. Até o final, eles mentiram até o final, né? Você falou do casal, né? Do casal. Eles fizeram a mesma coisa que o casal até um certo ponto. Você vê, depois eu vou falar dessa questão da parceria que eles permaneceram juntos até o fim, mas fizeram a mesma coisa. Quando eles tomaram a decisão juntos de não entregar a parcela toda, eles fizeram a mesma coisa que a Daniel fizeram. Fugiram. Olha o Espírito só. Santo começou a correr atrás dele, todos os dias eles fugiram. O Espírito Santo usou Pedro para falar com eles, fugiram. Eles estavam fugindo. Eles não se entregaram, não vieram as costas, não voltaram atrás e se arrependeram de novo. Eles tiveram a mesma situação que a gente faz quando a gente peca. Infelizmente, a gente foge de Deus. Quando a gente não entende a intimidade e o amor que o Pai tem por nós. E complementando o que o Vini falou, o problema em si não foi o dinheiro. Porque a fidelidade não tem a ver com o dinheiro. A fidelidade tem a ver com a adoração. Então a gente entrega e devolve aquele que faz sentido em nossa vida. Então se a gente dizima, se a gente oferta, é porque Deus faz sentido em nossa vida. Então eles esconderam, eles ocultaram isso. O problema não foi o dinheiro em si. O problema é porque eles ocultaram e não tiveram adoração a Deus. Então o dinheiro virou um complemento. Porque quando a gente adora a Deus, fica tranquilo a gente dizimar, a gente ofertar. E até uma coisa muito interessante também que eu estava falando para os meus jovens lá na nossa classe, é que não dê desculpa. Se você não tem um trabalho, se você não tem uma renda fixa, pegue um cartão, coloque seu nome, assina, não coloque nada, ponha dentro da salva, faça uma oração. Senhor, eu não tenho nada a te entregar agora, não tenho uma renda fixa, não tenho um trabalho, mas que o Senhor molde o meu caráter, para que quando eu tenho um trabalho, por mínimo que seja, para que quando eu comece a ganhar pouco, eu seja fiel no pouco. Para que quando eu comece a ganhar muito, eu seja fiel no muito. Porque quando Jesus voltar, os puros e os impuros, quando a gente, os mortos, né, ressuscitarem, a única coisa que eles vão ressuscitar, com que eles vão ressuscitar é o caráter. É a única coisa que eles vão levar é o caráter. Então, o quão é importante a gente moldar o nosso caráter desde cedo. Colocando ali, fazendo uma oração, quando a gente ganhar pouco, a gente doa pouco, porque quando a gente ganhar muito, a gente já vai estar acostumado. Então a gente vai aprender a desapegar ao decorrer do tempo. Isso é muito importante também. Muito obrigado pelos comentários, Você vê que gente. Muito rico. A galera aqui tá Tô falando pra você. preparado, tô falando, então.
Eu ia até perguntar agora sobre, eu queria trabalhar mais um pouquinho nisso, que ele falou aqui o erro foi a adoração, mas eu queria explorar mais um pouquinho. O pastor Vini também falou que se eles tivessem uma intimidade assim com Deus, poderia ter um arrependimento e tudo. Mas esse erro merecia a morte mesmo? Eu queria trabalhar um pouquinho nisso, pra gente falar um pouco. Qual foi o erro principal de Ananias e Safira? Esse erro poderia ser levado à morte? Esse erro pode ser acontecido hoje em dia? Como é que a gente pode trabalhar nisso? Porque assim, né? Vamos pegar do jeito raso ali, né? Que a galera entende. No sentido, tipo assim... se a gente colocar que eles estavam vivendo o tempo da graça pós Jesus ali, foi uma morte assim que... Cara, muito será repentina, né? Parece. Será que, tipo assim... Você fala assim, tá, desculpa. Desculpa, foi sem querer. Eu vou pegar outra parte lá que tá lá no banco lá. Eu vou dar tudo ali. Será que a morte realmente foi assim? Tinha que ser assim? Não podia ser de outro jeito? Olha, eu confesso pra vocês que quando eu li esse texto pela primeira vez, eu estava recém-convertido. E eu olhei esse texto e eu fiquei com um medo terrível. Eu fico com medo. Obrigado por compartilhar isso, tá? Porque eu também. Eu li isso aqui e falei assim, cara, eu não vou fazer mais. Eu não vou roubar nos dias. Eu não vou fazer mais promessa pra Deus, não. Não, e até porque eu me vi, porque eu falava assim, Deus, ó, esse mês eu vou dar o meu máximo aqui, eu vou dar uma parte do salário e tudo. E acontecia que... E dava o 10% do máximo ali. E mudou. E aí aconteceu um mês, acho que bem nesse mês assim, que eu não dei o combinado. Que eu dei um pouquinho menos. Aí na hora que eu olhei esse texto, eu falei, meu Deus, morri. E agora? Morri. Eu já olhei assim, já... Você, né? Pedro fala comigo aqui, não morri. Aí nós entendemos depois, com o tempo, né? Na teologia também a gente entendeu algumas coisas, por que eles morreram. Por quê? Né? Os dois. Vamos lá, tem os dois aspectos, tá? Vamos falar o aspecto aqui um pouco mais da teologia e o aspecto também do escândalo, tá bom? Daquela época, entender a cultura daquela época que estava acontecendo naquela época também. Uhum. Primeira coisa, eles prometeram. Eles prometeram, isso é real. Eles prometeram para Deus, Deus não fazer isso perante os homens. O impulso, embora o Espírito Santo tenha usado eles, tomaram a decisão ali no impulso, não pediu para eles doarem nada. Exato. Eles que colocaram ali isso aí perante Deus, perante os homens também. Nós vamos doar. Tá aqui, ó, seu. Até aí tudo bem, correto? Até aí dá fácil de entender. Aí eu consigo falar para a igreja essa parte aí. Aí depois, o inimigo sabe que ele trabalha. O inimigo trabalha. Não vamos ter aqui, vamos ter um ponto de fundo aqui do que está acontecendo, mas não vamos ter de fato, vamos ter só o resumo, não vamos ter o que está acontecendo nos bastidores. Mas o inimigo sabia que eles tinham ali um defeito de caráter nesse sentido. Já sabia, o inimigo sabia o ponto fraco deles. Uhum. E aí ele começou a trabalhar. Esse aumento de ataque é o mesmo ataque, vamos colocar aqui, que ele fez com Judas, prometendo ali a questão financeira, tocando na mesma situação. Uhum. Não faça isso, dá prosseguimento. Você vê que é o mesmo processo. Judas recebe o dinheiro e o bicho não fala para ninguém. Fica ali. Ele recebe todos os dias, andando com Jesus, a oportunidade de se arrepender. Aí Ananias e Safira também. Recebe a linha, essa opção de esconder o dinheiro, de mentir contra o Espírito Santo, para manter o status dele, para não ficar feio na fita, né? Para não ficar feio perante as pessoas. E fala assim, não, vamos manter. Todo dia o Espírito Santo começa a falar com eles. Então começa o mesmo processo. Veja, o Espírito Santo falando, eles endurecendo o coração, eles traindo a igreja e traindo a Deus também. Mesmo processo. Porque às vezes a gente fala assim, olha, Judas traiu Jesus, mas a gente traz também Jesus, traz Jesus em vários aspectos também. Então começa o mesmo processo. Aí tá o ponto, né? Jesus vai e oferece sua graça mais uma vez, através da vida de Pedro. Então Pedro foi o alvo da graça para eles naquele momento mais uma vez. E chega e conversa com ele. E a pergunta, não é a pergunta, é uma pergunta que Deus faz, a mesma pergunta com uma colher de amor. Sabe quando Jesus olhou para Pedro, quando ele tinha negado Jesus? Você com olhar de amor? Né? Pedro tinha semente. Então ele olhou para eles também com olhar de compaixão, não era julgamento. Você mentiu. Não, você mentiu. Pedro queria salvar, o Espírito Santo queria salvar. Mas ainda assim eles fizeram isso. Eles foram até o final, um pelo outro. E isso acontece, né, igual a gente olhou no casal Adão e Eva, aconteceu a mesma coisa, esqueceram Deus de lado e começaram a ser fiel uma ao outra ali, deixou Deus de lado. Segunda coisa, a igreja estava avançando, estava crescendo. Foi o único momento que a igreja estava tendo uma popularidade, um status, foi naquele momento. Porque depois daquilo ali, ele começou a ser perseguida de novo e a igreja começou a ser impopular. Mas naquele momento tinha muita gente que estava sendo movida pelo Espírito Santo e a galera estava começando a entender de fato um pouquinho do Evangelho da Graça, entender um pouquinho sobre adoração, sobre mordomia. Se isso não tivesse acontecido, ia manchar a igreja e muitos já iam se desviar. Uhum. Ia ser uma mancha muito forte na igreja logo no início. E a igreja não ia prosperar como prosperou. Então já logo no início Deus falou assim, olha, eu preciso fazer isso acontecer. A mesma coisa também com Sodoma e Gomorra, a mesma coisa também com o dilúvio, porque se Deus não tivesse
permitido aquilo acontecer, a humanidade não teria prosseguido. Jesus não teria chegado até a gente, porque estava indo uma maldade muito grande. Então, para a igreja chegar até os nossos dias também, como ela veio, Jesus precisava mostrar isso daqui, para mostrar para ele que a igreja é santa. A mordomia é algo santo. Então, ele mostrou, através dessa didática aqui, dando a graça, é claro, mas também mostrando assim, ó, isso aqui é coisa séria. E aí, que a Bíblia fala assim, que criou um temor em todos eles. E foi isso que manteve eles ali na graça da minha doutrina. Esse esclarecimento é importante, o Lucas e galera aqui do podcast. Porque quando a gente lê esse texto, vem aquela mentalidade de que Satanás tentou colocar nos anjos lá no céu. De tipo assim, ó, se você não obedecer a Deus... Você vai morrer. Entendeu? É a mesma coisa que eu quando eu li aqui, no começo, por isso que eu falei, obrigado por compartilhar. No começo, agora a gente entende, né? Porque Pedro foi até eles, teve todo um processo. E é muito doido, porque assim, ó, olha como é que a gente é. A gente olha pra história de Ananias e Safira. Eu vou dar uma viajada aqui, tá? Eu sei que viajar você vai. Então. A gente olha aqui e a gente fala assim: meu Deus, mas será mesmo que a morte era pra eles ali? Era necessário. Imagine quando Lúcifer foi expulso do céu. Meu Deus, será que era mesmo importante que Lúcifer fosse expulso do céu? Olha aí o que ele fez. Né? Por uma ação que não foi tomada direta ali, não, mas vai matar o anjo, olha, aí o mundo tá do jeito que tá por causa disso. Não, muitas pessoas falam, né? O caráter de Deus foi colocado em prova, e aqui o que seria colocado em prova seria a integridade da igreja se esse negócio continuasse. O negócio é muito doido. Obrigado, pastor, por contextualizar aí e deixar essa abertura para que a gente chegasse nesse ponto. Tem até o aí. contrário, né, Luquinha, que fala assim, pô, mano, que quando o Satanás não pecou, que não matou ele na hora? Aí quando veio Ananias e Safira, por que matou Ananias e Safira? A gente é muito contraditório, né? Tipo assim, não, tinha que matar a Lúcifer na hora ali, ó, na hora. Olha o que ele fez com a gente. Aí chega aqui, meu Deus do céu, matou os meninos na hora, cara. Gente, vamos ter acessibilidade aí, porque ser Deus deve ser difícil pra caramba. Sobre essa parte de viajada, eu gostaria de dar uma viajada aqui também. Por favor. Pega o trem aí. Pega o trem aí, pô. É muito bom que você falou sobre a prova do caráter de Deus, e aqui foi colocada a prova, porque Deus foi amor e também foi justiça. Eles prometeram que eles não cumpriram. A gente não... a gente tem que ser honesto com nós mesmos. Eles tinham que ser honestos com eles mesmos. Ó, eu não tô pronto para fazer isso. Eu não tô pronto, então eu preciso fazer o quê? Eu preciso me moldar primeiro. Eu preciso que Deus me molde. Então eles tinham a oportunidade de quê? De orar a Deus primeiro, para Deus moldar o caráter deles. E o que eles fizeram? Eles entregaram o que eles acharam que era melhor e o que era mais bonito. Isso vem o quê? Isso reflete a oferta de Caim. Porque Caim fez o quê? Ele colocou o mais bonito. Porque era muito mais bonito, muito mais viável ele pegar as frutas, separar, colocar tudo bonitinho, do que pegar e matar um cordeiro ali, derramar sangue em pedra. Então era muito mais bonito isso. E o que eles fizeram? Eles colocaram à prova, eles tiveram ali o erro, né, disso. Caim colocou o quê? Colocou a prova de que... Colocou a prova de que era errado. Eu acho que isso é importante, porque eles não entenderam o processo que estavam por trás do sacrifício, né? Ali da doação. Igual Caim também, a gente vê que não entendia. Ele achou que era um mero dar uma gorjeta para Deus, dar um presente para Deus, eu mereço um presente, vai. Mas não sabia que o presente era para ele mesmo. Tá? Muito bom, ele não estava preparado. Então ele tinha que ser moldado primeiro. E aí depois o que aconteceu? A oferta de Caim foi rejeitada. Por quê? Porque a oferta só é aceita quando é da vontade de Deus. Por mais bonito que seja, por mais que os homens... Porque os homens vão fazer muito coisas mais bonitas, às vezes, ou coisas mais atrativas pra gente do que o que Deus pediu. Então ela só é aceita quando Deus pede. E não tem outra forma. Tem uma maneira certa, né, que Deus pede pra agradar Ele mesmo. Mas... Sabe o que é legal? Acho que... Antes do dia entrar numa parte que ele quer entrar ali. Muito assim, engraçado, por sinal. Muito engraçado, por sinal. Mas o que eu penso aqui? Cara, na questão de Abel e Caim, eu entendo aquilo ali na questão de dízimo, né? No conceito de dízimo. Quando eu parto aqui para a história de Ananias e Safira, eu entendo isso aqui mais como uma oferta, porque o dízimo já estava no coração deles ali. O dízimo era estipulado. Deus não te pediu um dízimo da sua casa. Vende o seu AP e traz o dinheiro aí. Isso aí quem faz é outras pessoas aí, né? Não venhamos o caso aqui. Mas assim, não chegou a falar assim, me dê a sua casa. Então aquilo ali era como uma oferta. E aí, pastor, eu gostaria de perguntar para você o seguinte... Explica pra gente aí. O dízimo,
na verdade, a oferta ela é mais importante que o dízimo? Tem um peso diferente para Deus? Como é que é essa parada? Olha, muito bom a sua colocação e o paralelo que vocês fizeram entre a oferta e o dízimo. Caim e Abel nessa feira, muito bom, hein? Gostei bastante. A gente estudou. Obrigado, essa questão do dízimo também aí. Eu vi de um pastor, falando assim, a partir de hoje, de uma igreja por aí ao redor, né? Agora nós vamos ter aqui na nossa igreja, aqui, na nossa congregação aqui, o trízimo. É 10 o Pai, 10 o Filho, 10 o Espírito Santo. Aí eu falei, rapaz, é o fim do mundo mesmo, né? O trízimo. Esse é novo, hein? Gente, o dízimo e também as ofertas são santas. Elas não tem nenhuma maior que a outra, tá bom? O dízimo e a oferta são santas. As duas perante Deus têm o mesmo poder, a mesma proporção. Lembrando que vocês falaram um paralelo importante, o dízimo é inegociável. É aquilo que é a parte de Deus. Não tem dízimo, não tem nada mais nem menos do que isso. Deus não quer mais do que você pode dar e nem menos também aquilo que você pode dar. Ele quer exatamente aquilo que você precisa. Que você precisa, que é os 10%. Tá bom? E a oferta é algo do coração. Eu já ouvi muitas histórias, gente. Vocês devem ter ouvido também muitas histórias de pessoas que começaram com 10%. Provai e verde. Provai e verde. História de hoje. 90%. Meu carro, joga Provai e verde. Aquela história da Colgate, a mais famosa. Ah, eu vi. O cara prosperou. Agora sim, interessante. O dízimo é por respeito assim, a gente devolver, né, aquilo que Deus... Isso mexe muito com o nosso caráter. Com o nosso caráter, nossa santidade. A oferta, ela tem também, mesmo que não precisaria, mas ela tem uma resposta ali, a questão de prosperidade. Deus, por sua graça, através da sua fidelidade com a oferta, Deus ele abençoa você mais ainda. Então Deus toca na sua vida, te abençoa na vida financeira, né? Com a prosperidade. Só para finalizar, ficar mais didático, tá bom? O dízimo mexe com nos abençoa com a nossa fidelidade, com o nosso caráter, e a oferta também nos abençoa com a nossa prosperidade. Que legal, meu. Top, né? Algumas analogias sobre ofertas também, que a gente não pode ficar brincando com oferta, porque a galera fala assim, não, eu vou ofertar R$1. A pessoa ganha R$4.000 por mês. A ofertar R$1. Aí tá de sacanagem também. Mas aí Mas vai do coração, né? Então. Mas do coração. Colabora também. Calma aí, cara. Porque assim, a oferta também, já tivemos algumas analogias, e o pastor me corrija se eu estiver errado aqui, mas ela também simboliza Cristo Jesus, né? Como no oferta. conceito, tipo assim, Cristo foi o melhor que Deus pôde ofertar pra gente. Não foi um dízimo de Deus, foi uma oferta para que você possa viver. Então, quando a gente vai ofertar, quando a gente, tipo assim, separa o dízimo, vai separar uma oferta, cara, seja coerente naquilo que você está ofertando, porque a oferta também, se estiver errado, me fala aqui, viu, pastor? Também aponta para Cristo Jesus, cara. Ao ponto de, tipo assim, cara, Cristo Jesus é valioso para você? Então assim, seja generoso nas suas ofertas também. Não vai ganhar 4.000 e dar R$1. Não dá. Mas também. Aí também tem a questão do coração, né? Porque não adianta a pessoa ir lá, ganhar 4.000, aí doar 200, doar porque tem que doar. Devolver, na verdade, então, né? Porque não é nossa, é de Deus, perdão, devolver. Então não adianta a pessoa ir lá devolver, vou devolver aqui os 200, né? Porque... Oferta. Muito mais a pessoa tirar esse R$1 e estar dando de coração, porque aí com o passar do tempo ela vai desapegando mais. Desapegando foi a parte que a gente falou, que ela vai moldando o caráter com o decorrer do tempo. Sim. Então é muito melhor uma pessoa doar R$1 e doar de coração do que pegar R$200, 300, 400 e doar porque é uma obrigação. Aí tira totalmente o foco do dízimo, né? E das ofertas e tudo que a gente tem que devolver ao que não é nosso, que é de Deus, né? Isso. E a oferta simbolizando a Cristo, né? Mas também tem uma oferta que é direcionada a gente entender o simbolismo, né? A gente tem que entender também para onde ela vai, pra gente entender o sentido, né? Que é pra igreja local, se não me engano, é 60%, né? Umas paradinhas assim. A não ser que seja direcionado no nosso sistema, mas se a gente pega nessa questão de oferta para a história que a gente tem aqui, como o pastor falou, a igreja estava crescendo e ela tinha um espírito de união. Sim. Ninguém passava necessidade naquele tempo. Em nada. Então, tipo assim, as ofertas, a venda da casa de Barnabé lá, por mais que seja assim, meu Deus, o cara subiu aqui no topo do topo, mas a venda daquela casa ajudou muito para manter aquele povo, entendeu? Que vivia em igualdade, cara. Exato. Então, a oferta, de certa forma, também tem uma grande importância. Por isso que eu digo que também não pode brincar com uma oferta. A gente, às vezes, faz muito do pra quê, mas esquece do porquê que a gente tá fazendo aquilo ali. Tipo, pra que eu tô dando disso? Não, só pra que quando alguém for me dar um cargo novo lá, né, vai ver lá que eu sou um dizimista fiel, sou um ofertante, aí eu consigo pegar um cargo legal na igreja. Olha só que interessante, você falou dessa questão, só para
Lá nessa época aqui, em Atos, bem nesse contexto, tinha um FDC, né? Eu coloquei, assim, chamei o nome aqui, é o Fundo de Direito em Comum. Ah, que susto. Eu já tava tentando. Eu já tinha que falar assim, então, calma aí. Fundo de garantia? O Fundo de Direito em Comum é o seguinte, tudo que eles recebiam, eles tinham uma organização, os discípulos eles tinham ali também, eles foram postos para isso, eles tinham ali de fato uma administração forte ali, tudo que doava, por exemplo, o caso de Barnabé e todos eles eram mandados para uma conta, né, vamos colocar assim, um fundo especial, onde todos que passavam necessidade, eles eram abençoados. Por isso que a Bíblia fala assim, ó, que tudo eles eram em comum e ninguém passava necessidade. É por causa dessa organização. Entendi. A oferta também, esse é o papel da oferta também para a igreja, para que a gente possa ter esse fundo de direito em comum, para que nós possamos pregar o evangelho, manter a igreja, abençoar as pessoas também, e vários outros aspectos. Então, por isso que era muito organizado. Ananias e Safira, eles mentiram, e eles iam continuar recebendo também dessa parte desse fundo de direito comum. Eles iam continuar mentindo essa mentira durante toda a vida. Não ia faltar pra eles, né? Não ia, não precisava. Queria fazer uma pergunta que o nosso amigo Gabriel aqui falou do coração, de doar do coração, que se for de R$1, se for de coração, vale a pena. Mas aqui no contexto aqui da história aqui, é uma motivação apropriada, assim, devolver o dízimo só para evitar a maldição? Porque aqui a gente percebe que colocaram o casal de exemplo ali pra igreja, né? Em Malaquias tem, né? Não tem a questão? Não, tipo... Malaquias acho que é de roubar a Deus, né? Então, mas tipo assim, se você dá o dízimo, você tem bênção, se você não dá, você atrai maldição. Então, tipo... É uma motivação apropriada doar o dízimo só pra evitar a maldição? Tipo assim, eu vou dar ali só pra que Deus não... Me castigue. Né? Exatamente. Não me tire aqui, tá ligado? Não, aí tira o foco, né, de adoração. Tira o foco porque você vai estar dando por obrigação. Você vai estar dando para você continuar tendo o seu cargo na igreja. Você vai estar doando porque Isso você vai perder... Porque você vai ter o medo, né, de perder sua vida, de perder sua salvação por causa do dinheiro. Então eu vou tirar meu dízimo aqui porque senão Deus vai me castigar. Isso tira o foco de adoração. Tira o foco de você entregar porque não é meu. Porque se eu levanto, acordo cedo, 5, 6 horas da manhã, é porque Deus me acordou. Porque Deus me deu a oportunidade de trabalhar. Então, quando você tira essa parte do coração e devolve sem pensar em retorno, só por adoração, que você é grato porque Deus te dá a vida. Deus te dá a oportunidade de estar trabalhando. Deus te dá um trabalho. Isso é muito importante. E é muito importante a gente passar isso para os nossos jovens, para nossas crianças da igreja desde pequeno. Porque quando ela chegar lá e olhar a Bíblia assim de uma vez, o impacto, achar, poxa, então se eu não devolver o dízimo, eu vou morrer. Se eu não devolver a oferta, eu vou morrer. Não, a gente tem que passar aqui. É de Deus. Tudo é de Deus. Nada é nosso. Então a gente está tirando só 10%. Deus não pede 11, não pede 12, não pede 13. Pede 10. Então que a gente consiga moldar o nosso caráter desde jovens, desde novinhos, nossas crianças, para que quando eles cheguem lá na frente, eles tenham um espírito de adorador. E não um espírito que doa por medo. Recebendo alguma coisa. Exatamente. Ou tentando pegar algo em troca. Eu vou dar aqui o dízimo porque, sei lá, talvez Deus me dê uma promoção no meu trabalho. Pô, aí tira a essência do dízimo, né? Toda essa motivação que não for adoração a verdadeira é inapropriada, Exatamente. né? Só levando esse lado do dízimo aí, que tudo vem de Deus, devolver, 10% é muito pouco. Porque, veja, o nosso Deus criou tudo, preparou todo o ambiente. Quanto é que custa, por exemplo, a gente respirar, né? Que Deus ele criou toda a atmosfera e todo o contexto e toda a organização da natureza. Quanto é que custa o mar? Pra gente chegar lá e olhar e pôr uma banho de graça no mar, né? Ir pra praia. Quanto é que custa aí a gente conseguir ter o nosso corpo ali, um poder regenerador de se curar, sabe? Através do jejum, através do nosso metabolismo, tudo ali a gente consegue se recuperar. Quanto é que custa cada uma dessas coisas? Então Deus deu de graça, tudo de Deus foi dando pra gente ali. E aí cabe nossa parte também devolver. E interessante é o seguinte... Algumas pessoas que nem são da igreja. Não são nem da igreja, nos procuram. Eu, pastorado. Pastor, olha, eu tô aqui, mas eu sei que eu entendo que só tô aqui porque Deus que me deu esse negócio aqui. Então eu tenho que devolver que não é meu esse dinheiro, é de Deus. Toma aqui, ó. E gente que da igreja às vezes não tem essa ciência. Essa consciência aí sobre a santidade do dízimo, né? Algo que eu queria falar, que eu até falei que era um pouco engraçado, né? É a lição não. A lição de segunda, né? Tirinha, que né? fala ali... A história, né? Que é a encruzilhada. Ali vai falar de um pastor que passou um problema ali, Luquinha. Vou te contar. Esse problema ali quase que tirou ele da igreja, viu? Tô nem brincando. Ele olhou para um controle da TV. O problema é o seguinte, ele tava lá, ele tinha passado o sábado na parte da manhã na igreja, tinha acabado de pregar. E ali ele não tava perto da casa dele, né? Ele tava viajando. E aí... Ele tava em um hotel, né? Tava sozinho e tal, não sei o que. Ele falou assim, em horário de sábado eu não assisto televisão.
E ali ele ficou atentado em assistir alguma coisa pra relaxar, que ele tava cansado e tal. E ele não queria passar os canais, né? Porque falou assim, isso vai ser muito tentador, eu não posso olhar e tal, não sei o quê. E aí, o que me pegou de importante aqui nessa história foi as perguntas depois, né? Os pontos importantes. Que a terceira pergunta fala assim, né? Que ele tava guardando o sábado pra ele, tipo, pras outras pessoas verem, ou pro Deus, né? Pro próprio Deus dele, que é o... Que querendo ou não, Deus tá vendo tudo, né? E isso que o Gabriel falou também, de a gente doar, devolver o dízimo, de ofertar, só pra gente manter o cargo, ter uma boa aparência ali, é quase a mesma coisa dessa história aqui. A gente doa o dízimo, a gente dá oferta, a gente faz todas essas boas ações para as pessoas verem ou pra gente ir adorar a Deus mesmo, de coração? Você quer ficar bem com o ancião da sua igreja ou quer ficar bem com Deus, cara? Exato. Porque a gente entrou numa polêmica antes de a gente estudar aqui, eu e o Lucas estudou antes, né? Falou assim, então, será que tem aquela galera que doa só 5% do dízimo, só pra falar que tá doando? Coloca na salva lá, eu doei aqui, ó. Ninguém tá sabendo. No fundo tá doendo 5%, ninguém tá sabendo. Mas Deus tá. É. Mesma coisa de Ananias e Safira. Mas, galera, infelizmente a lição tá acabando, tá? Olha só, ficou passou bom, rápido, hein? Ficou gostoso pra caramba essa lição. E pra finalizar, eu gostaria que vocês aí deixassem uma frase pra galera, um pensamento pra galera aí. Importante, né? Dá alguns pontos importantes aí que a gente teve na lição. Eu gostaria de convidar com o nosso querido convidado Gabriel. Acertei seu nome, né, Gabriel? Claro. Acertou, hein? Obrigado. Eu gostaria de ler aqui com vocês Salmos 101, no versículo 7. Tu vai jogar na edição lá, Luquinha? E não vai deixar a gente ler mesmo? É justamente sobre eu vou a jogar. pergunta, né? Sobre a rede semântica que o nome engano. Aí eu fiquei pensando, o que será que reflete o engano? E aí eu lembrei desse texto, está lá em Salmo 101:7, diz: não ficará em minha casa o que usa de fraude, o que fala mentiras, não permanecerá diante dos meus olhos. Encaixou. Foi o que aconteceu com eles. Eles colocaram máscaras. E ao invés deles deixarem Deus mudar eles endureceram o coração. Porque Deus, Ele te aceita do jeito que você está, e não do jeito que você é. Então Deus te aceita como você está, nas suas condições. Não, vem até mim. Só que Ele não aceita o seu jeito, que você é. Ele quer mudar o seu caráter. Então, em Apocalipse, Deus diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que aceitar, eu entrarei e ceiarei com ele, e ele ceará comigo. Então só faltava eles dizerem sim para Deus. Algo tão simples. Às vezes só falta a gente dizer um sim para Deus. Sim, Deus, eu preciso mudar isso, eu preciso mudar aquilo, mas eu não consigo sozinho. Eu não tenho forças para isso. Então eu preciso que o Senhor, eu preciso que o Espírito Santo me molde. Então faça morada em mim, Senhor. Às vezes falta a gente dizer um sim para Deus. Algo simples. Deus, por favor, interceda por nós. Então que nós tenhamos sempre a humildade de reconhecer que sem Deus não somos nada. Sem Deus não conseguimos nada. Não chegamos em lugar nenhum. Então que nós possamos sempre ter o espírito de... A gente precisa de Deus. Deus é nosso mantenedor. Amém. Então, que a gente possa sempre lembrar que sem Deus a gente não consegue. Anota e com aí, Deus galera. a gente pode ter. Anota aí, galera. Vamos deixar o pastor por último, né? Pra ele finalizar pastor daquele por jeito. último. Vai lá, Jim. Então. Vou fazer minha cena aqui, né? Ô Jackson, dá um look Temi aqui. Dá um look aqui, Temi. Eu queria deixar pra vocês o que Agostinho falou. O cara é fã de Agostinho. Já é a terceira lição que o cara tá falando. Cara, eu gosto, mano. O tudo sem Deus é nada. E o nada sem Deus é tudo. Gostou dessa? Gostei dessa daí. Acho que eu já cara. usei essa, né? Já usou, mas não tem desculpa. problema não, não tem problema não. Cara, o que eu deixo aí pra galera assim foi um negócio que o pastor falou no começo, né? Mordomia é algo sério, né? Santo. Né? Santo. Fidelidade é algo santo. Então assim, jovem, eu não sei como é que tá a sua fidelidade, também não busco saber dessas coisas, só você sabe, mas assim, se você tem algo que tem que resolver com Deus, se alguma coisa tá errada, de alguma forma da sua fidelidade, senta com Deus no seu quarto e conversa. Aproveita que Deus ainda não, Deus sempre é um Deus de amor, né? Um Deus que vai te perdoar, que vai te aceitar de volta. Fica tranquilo que você não vai ser fulminado igual a Ananias e Safira aqui não, tá? Mas assim, busque ter essa fidelidade com Deus. Entenda que aquilo que você separa para Deus é algo santo. E eu não digo isso só nos dízimos, eu acrescento mais coisas. Seu talento, o seu tempo, quando você vai subir lá na igreja para cantar na regência, quando você vai subir para pregar, a galerinha do som que é um pouco revoltada aí, eu sei porque eu sou. Entenda que assim, se a gente tá indo no som, mas é por causa de Cristo Jesus ali, tá? Então, entenda, né? É algo santo, é algo para Deus. Então, tudo que vier até você, cara, faça de bom grado e coração. E quando se trata de oferta e dízimo, né? Dízimo, seja sincero com Deus e a oferta seja coerente.
Não faça para quê, mas faça o porquê. Por que que eu faço? Por que que eu tô entregando? Porque Cristo te salvou, né? E deu tudo aí que a gente precisa. Agora o pastorzão para finalizar, daquele jeitão, pastor. Traz um hebraico aí. Maravilha. Queridos, para finalizar aqui com você, o último texto de sexta-feira, de 1 Samuel 16, 7 diz: Porém o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência e nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano, ele vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Acho que esse texto aqui ele resume muito bem a lição. O Senhor conhece nosso coração, Ele conhece a nossa sinceridade, Ele conhece nossa integridade. Por isso eu sei que aqui tem pessoas que estão vindo aqui agora, jovens, que passaram por dificuldades financeiras, por algum motivo ou da vida acabaram até não conseguindo ser um dizimista, um ofertante fiel, ou até mesmo nem conseguiu ir para a igreja ou estar em algum pecado acariciado, mas hoje é dia de arrependimento, hoje é dia de salvação. Eu quero que você entenda que você não precisa ter medo de Deus. Deus é seu Pai. Ele te ama muito. Ele quer você sair dessa daí. Por isso, Ele quer ter intimidade com você. Então, posso dar um conselho para você? Acabou essa resenha aqui? Se ajoelha aí, eu falo com Deus. Fala, Deus, eu estou nessa situação. Estou pecando mesmo. Deixei de lado aqui a minha fidelidade. Mas eu quero mudar. Eu vou fazer isso agora porque eu sei que o Senhor me ama e já está me perdoando. E tenha certeza que nesse exato momento, todos os seus pecados, eles vão ser perdoados. E você recebeu uma nova página em branco para recomeçar. E nós vamos estar orando por isso. Amém. Deus abençoe você, tá? Amém. Aí, tá vendo? Tem que finalizar com o pastor? É muito Cara, bonito, são as palavras top aqui, galera. Né? Muito Galera, bom. muito obrigado por vocês terem assistido a gente até aqui, tá? Não esqueça de seguir as nossas redes sociais, que é de... Jovens Adventistas Jovens APS. Adventistas APS. Galera, se eu errar, fica tranquilo que vai estar certo aí embaixo, tá? Segue pelo que tá escrito aí. E pra gente finalizar, gostaria só de convidar o nosso jovem aqui pra fazer uma oração pra gente. Oremos. Santo e maravilhoso Deus, obrigado por estarmos em Tua presença, Pai. Obrigado pelas bondades que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Senhor, essa lição foi muito triste. O final, quando a gente olha assim, é algo bem duro, Senhor, da gente entender. Que o Senhor nos ajude a entender que essa lição foi apenas um reflexo para que a gente não tenha eles como exemplo, e sim a gente tenha Abraão como exemplo, Isaac como exemplo, que foram pessoas doadores, que doaram todos os seus bens, seu tempo, seu dom a Ti. Então que nós possamos ser doadores, Pai, e que nós não façamos isso para que ninguém veja, para que o irmão da igreja veja, para que o nosso cargo seja mantido, que nós façamos única e exclusivamente por adoração a Ti, Pai. Amém. Muito obrigado por esse estudo, foi uma grande bênção para todos nós, espero que tenha sido uma grande bênção também para os nossos internautas que estão assistindo, que o Senhor abençoe cada um, que o Senhor molde o coração de cada um, Pai. São essas bênçãos que eu te peço, Senhor, não porque há méritos em nós, jamais, mas o Senhor prometeu que se nós pedíssemos em nome do Filho, o Senhor nos concederá. Então é no nome de Jesus que eu te peço. Amém. Amém. Galera, um grande abraço, um beijo, um abraço, tchau. Obrigado a toda a equipe, Jackson, Yuri, Érica. Até semana que vem. Até semana que vem. Segue a galera no Instagram aí também, tá? Embaixo do nome deles aí. Tchau.